Dando continuidade no estudo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Dando continuidade aqui, a atual codificação amplia o escopo de abrangência do conceito de origem e passa a explorá-la na sequência lógico-temporal, na qual ocorrem naturalmente atos e fatos orçamentários codependentes. Nesse contexto, considera que a arrecadação das receitas ocorre de forma concatenada e sequencial no tempo, sendo que, por regra, existem arrecadações interrelacionadas que dependem da existência de um fato gerador inicial a partir do qual, por decurso do prazo sem pagamento, originam-se outros fatos, na ordem cronológica dos acontecimentos jurídicos, que são primeiro, o fato gerador da receita orçamentária propriamente dita, que decorre quando da subsunção do fato no mundo real à norma jurídica. B. Segundo, a obrigação de recolher multas e juros incidentes sobre a receita orçamentária propriamente dita, cujo fato gerador é o decurso do prazo estipulado por lei para pagamento, sem que isso tenha ocorrido. Abre aspas, esse fato gerador depende fundamentalmente na origem da existência da receita orçamentária propriamente dita. Fecha parênteses. C. Terceiro, a obrigação de pagar a dívida ativa referente à receita orçamentária propriamente dita e as multas e aos juros dessa receita, cujo fato gerador é a inscrição em dívida ativa, que decorre do transcurso de novo prazo e da permanência do não pagamento da receita e das multas e juros que lhes são afetos. Novamente, ao remetermos para o início do processo, a origem, a dependência do fato gerador primeiro, inicial, a existência da receita orçamentária propriamente dita. E D. Quarto, a obrigação de recolher multas e juros incidentes sobre a dívida ativa da receita orçamentária propriamente dita, cujo fato gerador é o decurso do prazo estipulado por lei para pagamento da dívida ativa, sem que o pagamento tenha ocorrido. Ao buscar-se o marco inicial dessa obrigação, conclui-se novamente que, na origem, há dependência da existência da receita orçamentária propriamente dita. Destaca-se que o ponto de partida, a origem de todo o processo relatado no parágrafo anterior, foi a existência da receita orçamentária propriamente dita e as demais arrecadações que se originam a partir do não pagamento dessa receita foram, na sequência temporal dos acontecimentos, multa e juros da receita, dívida ativa da receita e multas e juros da dívida ativa da receita. O raciocínio estruturado acima explora o fato de que, se a existência de multas, juros, dívidas ativas e multas e juros da dívida ativa decorre do não pagamento da receita orçamentária propriamente dita dentro dos prazos estabelecidos em lei, então dependem da existência dessa receita e nela tiveram origem. O detalhamento e conceito das origens das receitas orçamentárias constam em item específico deste manual. Espécie é o nível de classificação vinculado à origem, que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas. Por exemplo, dentro da origem contribuições, identifica-se as espécies contribuições sociais, contribuições econômicas, contribuições para entidades privadas de serviço social e de formação profissional e contribuição para custeio de iluminação pública. Desdobramento para a identificação de peculiaridades da receita. Para a estrutura de codificação foram reservados 4 dígitos. Para desdobramento, com o objetivo de identificar as particularidades de cada receita, caso seja necessário. Assim,
esses dígitos podem ou não ser utilizados, observando-se a necessidade de especificação do recurso. Até o exercício de 2021, as receitas exclusivas de Estado, Distrito Federal e municípios eram identificadas pelo quarto dígito da codificação, utilizando o número 8. Outras receitas correntes exclusivas de estados e municípios, respeitando a estrutura dos 3 dígitos iniciais. Assim, os demais dígitos, quinto, sexto e sétimo, eram utilizados para atendimento das peculiaridades e necessidades gerenciais dos entes. A partir do exercício de 2022, facultativamente, e 2023, obrigatoriamente, as receitas exclusivas de Estado, Distrito Federal e municípios serão identificadas nos quintos e sextos dígitos da codificação com números de 50 até 98, impostos sobre a propriedade de veículos automotores, respeitando a estrutura de 4 dígitos iniciais. Assim, o sétimo dígito será utilizado para atendimento das peculiaridades e necessidades gerenciais dos entes, ressaltando que sempre deverá haver portaria específica da Secretaria do Tesouro Nacional para fins de estabelecimento de tais códigos. Tipo: o tipo corresponde ao último dígito na natureza de receita. Tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo o 0 quando se trata de natureza de receita não valorizável ou agregadora, o 1 quando se trata da arrecadação principal da receita, o 2 quando se trata de multas e juros de mora da respectiva receita, o 3 quando se trata de dívida ativa da respectiva receita, o 4 quando se tratar de multas e juros de mora da dívida ativa da respectiva receita, o 5 quando se tratar das multas da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da destinação dos juros de mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação do tipo 2, multas e juros de mora. 6. Quando se tratar de juros de mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da destinação dos juros de mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação do tipo 2, multas e juros de mora. 7. Quando se tratar das multas da dívida ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da dívida ativa da destinação dos juros de mora da dívida ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no tipo 4, multas e juros de mora da dívida ativa. 8. Quando se tratar dos juros da dívida ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da dívida ativa da destinação dos juros de mora da dívida ativa, situação na qual não poderá ser efetuado o registro de arrecadação no tipo 4, multas e juros de mora da dívida ativa. 9. A ser especificado em momento futuro, mediante portaria conjunta pela Secretaria de Orçamento Federal e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, todo código de natureza de receita será finalizado com um dos dígitos mencionados e as arrecadações de cada recurso, sejam elas da receita propriamente dita ou de seus acréscimos legais, ficarão agrupadas sob o mesmo código, sendo diferenciadas apenas no último dígito conforme detalhamento a seguir.
Aí aqui mostra-se um quadro com esses dígitos e algumas classificações da receita. Aí vamos lá, esse quadro aqui fala dígito 1, 2, 3, 4 a 7, 8. 1 categoria econômica, 2 origem, 3 espécie, 4 a 7 desdobramento e 8º tipo. Esse tipo se divide de 0 a 9, que é a descrição padrão dos códigos de tipo. Então, tipo 1, natureza agregadora, que é o código 0, natureza agregadora. Código 1, receita principal. Código 2, multas e juros da receita principal. 3, dívida ativa da receita principal. 4, multa e juros da dívida ativa da receita principal. 5, multa da receita principal quando se aplicar o tipo 2. 6, juros da receita principal quando não se aplicar o tipo 2. 7, multa da dívida ativa quando não se aplicar o tipo 4. E 8, juros da dívida ativa quando não se aplicar o tipo 4. E 9, desdobramento a ser especificado futuramente pela SOF e pelo STN. O registro do ingresso de recursos orçamentários deverá prioritariamente ser efetuado por meio do uso dos tipos de receitas identificados por 1, 3, 5, 6, 7 e 8, a fim de que o recolhimento das multas seja efetuado por meio de código específico e em separado do recolhimento dos juros de mora das receitas às quais se refere. Excepcionalmente, é facultado ao órgão ou entidade efetuar o recolhimento em conjunto das multas e dos juros de mora sob o mesmo código, por meio do uso dos tipos de receitas identificadas por 2 e 4. Apenas e tão somente nos casos em que os recursos tanto das multas quanto dos juros de mora possuam exatamente as mesmas normas de aplicação na despesa. Importante destacar que as portarias SOF e STN, que desdobrarão o anexo 1 da portaria conjunta SOF e STN 163 de 2001, conterão apenas as naturezas de receitas agregadoras finalizadas com dígito 0, considerando-se criadas automaticamente para todos os fins as naturezas valorizáveis determinadas em 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Tendo em vista que as receitas de multa e juros de mora constituem receita corrente, a Portaria Conjunta STM-SOF-ME número 16 de 2021 incluiu no anexo 1 da Portaria Conjunta 163 o Código de Natureza de Receita 1940000, multa e juros de mora das receitas de capital, para o registro das receitas oriundas de multa e juros de mora do principal e da dívida ativa de receitas de capital, cujo desdobramento serão combinados com os tipos 2, 4, 5, 6, 7 e 8, sendo vedado, nessas situações específicas, utilizar os tipos 1 e 3 para fins de registro. Para o registro de multa e juros de mora oriundos de receitas correntes, o ente deverá utilizar no tipo o código referente à arrecadação a que se refere a receita, ou seja, dígitos 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Destaca-se que, se o ente faz o registro separado das multas e dos juros, deverá utilizar o grupo 194000000 com os tipos 5 e 6, 5 de multa e 6 de juros.